O livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1. Me acompanhe em leitura no seu aplicativo, na sua Bíblia, aí em casa, você nos assistindo, que Deus te abençoe, e também no seu celular e no telão. Diz assim, ó: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se ao rei Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Versículo 5. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Pula agora para o versículo 41 para mim, ok? Então Acabe e Obadias vão procurar água pela terra, e Deus envia o profeta Elias para encontrar com o rei Acabe. Versículo 41. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruídos de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao servo: Sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, na última, no travessão, 48 do segundo tempo, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha os teus carros e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Versículo 46, a parte A. Vamos todos ler juntos? E a mão do Senhor estava sobre Elias. Obrigado. Pega aqui, amor, o Andrezinho, por favor. Vai lá com a mamãe, vai lá com a mamãe. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Você pode tomar o seu assento. Aqui, ó, vem com o tio João. Vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pode pegar força, não tem problema. Esse texto que a gente acabou de ler, ele é um desfecho, ele é a parte final de um caos espiritual que teve consequências físicas e sociais. O caos espiritual acabou afetando e tornando-se em um caos social. Desfecho de uma história que acontece e inicia no capítulo 17, o capítulo anterior. Nós lemos o capítulo 18. No capítulo 17, conta que Samaria, Israel, entra numa seca como nunca antes vista. 3 anos e meio sem cair um pingo d'água. 3 anos e meio sem cair chuva. Por que, pastor, que acontece essa grande seca? Porque Israel estava enterrada em idolatria. Israel estava acabada nos seus próprios pecados. E não tinha, e quando eu digo Israel, eu estou falando Israel. Quase a totalidade do povo. Não era uma família, não era um grupo de pessoas. Quase toda a população de Israel estava adorando a deuses pagãos, estava se relacionando com o povo pagão, não estava mantendo a palavra do Deus vivo e do único Deus como guia para a sua vida. Então, porque eles quebram alguns princípios de Deus, o caos adentra. Que princípio é esse? Lá em Deuteronômio fala um pouco sobre isso. Deus fala o seguinte: olha, vocês vão encontrar outros povos na terra de Canaã, principalmente os cananeus. Cuidado, não se relacionem e não se misturem com ele. Isso quer dizer, mulheres, não se deem em casamento com homens cananeus. Homens, não tomem mulheres para si como mulheres cananeias, porque eles servem a outros deuses, e eles vão perverter o coração e a mente de vocês, e devagarzinho vocês vão se esfriar espiritualmente, vocês vão se distanciar de mim, e a distância de mim tem consequências irreversíveis. Deus falou para ele: não se misture. Cuidado com o jugo desigual, cuidado com o casamento misto, cuidado com quem vocês se relacionam, para vocês não perverterem a fé de vocês.
Só que esse princípio foi quebrado por quase toda a população. E por fim, pela pessoa de autoridade terrena mais poderosa, o próprio rei. Aqui a Bíblia fala no texto que nós lemos, o rei Acabe. O rei Acabe, ele não presta atenção para isso, e ele como um homem convertido, eu não estou falando para um homem que não sabe de nada, ele é da linhagem do rei Davi, ele conhece as escrituras, ele é crente de banco, a sua família é crente, todo mundo conhece a Bíblia, e mesmo assim, ele se deixa perverter, ele vai contra as leis de Deus e ele encontra uma mulher que o desvia, que perverte os seus valores, que troca os seus valores. Essa mulher, até hoje, quando a gente fala o nome dela significa, no nosso meio, principalmente cristão, abominação. O nome dela significa afronta a Deus. Sabe qual é o nome da mulher de Acabe? Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel era uma serva de um deus pagão. Jezabel era uma mulher devassa. Jezabel era uma mulher maldosa. Jezabel casou com o rei Acabe. E devagarzinho ela foi transformando os conhecimentos, foi mudando, esfriando a fé dele. Devagarzinho ela foi influenciando o rei Acabe, a ponto do rei Acabe passar 3 decretos. Olha que absurdo. Para o povo judeu existiam 3 festas, e existem até hoje, que são imutáveis: festa da Páscoa, festa dos tabernáculos e festa do Pentecostes. Só que Acabe muda as 3 festas. Ele tira do calendário as festas do Deus vivo, do povo hebreu, e coloca na mesma data festas ao Deus de Jezabel. O Deus de Jezabel chama-se Baal. Então as festas que antes eram para o Deus vivo, agora é de Baal. O altar que era para o Deus vivo, agora é de Baal. A adoração e o sacrifício que era para o Deus vivo, agora é para Baal. Baal, no hebraico, quer dizer Senhor, só que é Senhor com S maiúsculo, porque Senhor com S minúsculo, porque Senhor com S maiúsculo só existe um, e o nome dele é Elohim, o nome dele é El Shaddai, El Elyon, Adonai, só ele é adorado, ele sim é o Deus com D maiúsculo, é um único Deus, ele é um Deus vivo. Mas todo o povo de Israel começa a adorar. E eles se afundam cada vez mais nos seus delitos, nos seus pecados, na sua idolatria. Só que existia, o texto fala para a gente, depois você lê o versículo 17, capítulo 17 e 18, que existiam 7.000 homens que não se dobravam e não adoravam a Baal. Glória a Deus por isso. Existia muito crente lá, 7.000 que não se corrompeu, adorando ídolos ou deuses pagãos. Eles não adoravam, porém, eles eram tolerantes. Eu não digo tolerante no dia de hoje, tipo tolerância religiosa, nada disso. Tolerantes no sentido de ver todo mundo se pervertendo, mas não faziam nada. Ficavam segregados, ficavam amarrados dentro deles, não saíam, porque uma coisa é não adorar, mas outra coisa é não atuar. Se você está vendo o seu país, a sua cidade, ao redor de você, se degradando, você tem que fazer alguma coisa. A igreja não pode ficar calada quando ela vê que o pecado está entrando, quando a idolatria está entrando, quando o povo está se pervertendo. Ela tem que sair e pregar o único evangelho vivo que liberta as pessoas. Só que esses 7.000 homens, eles não beijavam o pé da estátua, mas também não impactavam a sua sociedade, pregando a palavra do Deus vivo que eles acreditavam. 7.000 crentes frouxos, conformados. Está tudo bem, eles vão tudo para o inferno e a gente vai para o céu. O chamado da igreja não é esse. O chamado da igreja é sair dessas 4 paredes, cheio daquilo que nós somos preenchidos aqui, e pregar, e ressoar, e ecoar o evangelho que nos libertou e que vai libertar a nossa sociedade. Então Deus fala assim, será que tem no meio da igreja, no meio do meu povo, alguém para influenciar? No meio dos 7.000 ele não encontra um. Aí ele fala, está difícil. Eu vou levantar um então. Deus levanta Elias, um cara diferente, um cara esquisito, um cara estranho.
Talvez se entrasse na nossa igreja, muita gente ia olhar com o cara fechado. Esse cara está vestido diferente, tem uns trejeitos malucos. Deus levanta um homem estranho e esquisito. Levanta Elias para influenciar não apenas os 7.000, mas todo o reinado, toda a nação de Israel. Olha que bonito. O que significa Elias no hebraico de Eliahu? Significa só existe um Deus. Existe um único Deus. Não é poético a gente ver que uma nação está se acabando por causa da idolatria e do paganismo, então Deus levanta alguém que no seu nome traz a identidade que prega: só o Senhor é Deus, só existe um Deus vivo, não existe outro. E eu acho que Deus está procurando hoje, na nossa igreja, na nossa cidade, no Brasil e no mundo, pessoas que tenham essa identidade. Sabe a identidade que só Deus é Deus, só existe um Deus. Eles não precisam nem perguntar o seu nome. A ti ver, eles vão saber: esse cara é crente, esse cara é alegre, esse cara é diferente. Por quê? Porque na sua identidade está embutido o seu chamado, na sua aparência, no seu modo de falar, no seu modo de tratar as pessoas. Eles conseguem ver a luz de Jesus Cristo através da sua vida. Só o Senhor é Deus. Enquanto o mundo está adorando estátuas e deuses pagãos, ainda existe um povo que levanta a voz e diz: só o Senhor é Deus. Estando aqui no Vale do Paraíba, num local onde nós temos também muita idolatria, nós somos uma voz profética aqui nesse local para dizer: só o Senhor é Deus. Deus levanta então, gente, Elias no meio desse caos. Eles trocavam então as festas dos hebreus por festas a Baal. Festas a Baal era uma loucura, demoravam semanas. E no meio dessa festa tinha bebedeira, todo mundo ficava doido. No meio dessa festa tinha sacrifício, o pessoal, em vez de beber cachaça, bebia sangue de animal. Era uma coisa maluca. No meio disso tudo, eles começavam a praticar orgias sexuais. E não era orgia homem com mulher, era homem com homem, mulher com mulher. E daqui a pouco tinha idoso, daqui a pouco criança no meio. Era uma loucura. Quando chegava, talvez, no ápice disso, eles iam até animais praticando com homens orgias sexuais. Ao final dessas festas, se você for estudar um pouco, os estudiosos falam que eles chegam no ápice, no cume daquilo que eles entendem de transe e maluquice e loucura e sujeira dessas festas. No último dia da festa, era possível ver orgia sexual não apenas com crianças, animais, mas também com cadáver humano. Como é que o povo de Deus se deixa chegar nesse ponto? Como é que pode? Deus levanta então, no meio dessa festa, desse último dia, desse ápice, um cara chamado Elias. Eu imagino Elias entrando nesse ápice dessa festa, acontecendo tudo isso, e ele entrando no palácio do rei Acabe. Seria algo parecido como pegasse um assembleano daqueles roxo, com a Bíblia debaixo do braço e colocasse ele no meio de uma rave. O que esse cara está fazendo aqui? Imagina, de onde veio esse cara? Não é possível que ele veio fantasiado de pastor da Assembleia de Deus. Ele entrou. E ele entra naquela festa, eu imagino que todo mundo fica assim, porque ele também tinha autoridade. E a gente conhece essas pessoas. Já viu aquelas pessoas que ninguém dá nada para o visual, mas quando ele abre a boca para orar, parece que o céu se abre, parece que Deus desce uma unção diferenciada. Pessoas que não influenciam pessoas, mas influenciam o céu e o mundo espiritual. Então Deus pega um homem desse e coloca dentro de uma festa louca como essa. E aí ele chega diante do trono de Acabe. Do lado do trono, meu amor, de Acabe tem o de Jezabel. E do lado do trono de Jezabel tem um poste, um pórtico com a imagem de Baal. Então, Elias chega diante de Acabe e fala: Acabe, rei Acabe, por acaso este é o teu Deus? E aponta para aquele pedaço de pau. Aí Acabe responde: esse é o nosso Deus. E aqui eu entro na temática que eu vim pregar. Olha o que Elias diz: se ele é Deus, então eu sou um homem. Até fazendo uma certa ironia. Se isso aqui é Deus, então eu sou um mero homem, correto? Sou homem. Então é na palavra desse homem, sobre a minha palavra, não vai mais chover na terra de Israel. Olha o que ele fala, gente.
Ele não joga, ele não fala assim, ó, por causa da palavra de Deus. Não, ele fala, essa é comigo, eu vou matar no peito. É a palavra do homem mesmo, é a palavra do Elias. Sobre a minha palavra, ele é muito corajoso, sobre a minha palavra não cai mais um pingo de chuva na geografia de Israel. Uma influência espiritual, uma influência no céu. No meu nome, ele não menciona a Deus, ele joga a responsabilidade para si. Isso me lembra muito, e aqui eu menciono e honro, a memória está viva, não é a memória, não, a vida. Pastoral de Jesus, a Nayane veio de lá, de Boston, nos Estados Unidos. Eles viveram um avivamento muito grande, muitos já ouviram falar. Eu lembro o ano foi o quê? 99 a 2000, que ele subiu no púlpito, lá na Washington Street, e ele falou assim, ó, eles viviam um ambiente de glória, um ambiente de imersão, de oração. Ele falou assim, ó, esse ano não vai nevar em Massachusetts. Quem conhece os Estados Unidos fala, é maluco. Massachusetts é perto de Nova York, colado com o Canadá. Como não vai nevar, chegando na época de neve? É a mesma coisa de eu falar assim, ó, durante dezembro até março não vai cair um pingo de água no Brasil, que é a época de chuva. Aqui em São José a gente vive essa época. Você acredita que durante o período de inverno em Massachusetts não caiu um floco de neve sequer? Porque Deus ainda tem os seus profetas. Deus ainda levanta gente com a boca nessa terra que influencia não apenas pessoas, mas influencia o céu. Elias faz exatamente isso. É equivalente a Deus chegar aqui e falar, não vai chover em São José dos Campos durante o período de chuva. Isso aqui é a introdução da minha mensagem. Se você quer que eu continue, diga amém. Se você quer que eu pare, dê um glória a Deus. Eu vi um glória aí, hein? Vou ficar com a maioria. Ele decreta e fala assim, ó, não vai mais chover em Israel, nem um pingo, até que eu diga que pode voltar a chuva. Sabe o que eu acho interessante? Que ele é um profeta verdadeiro porque ele não profetiza para o bem próprio, porque profetas não profetizam para o seu bem-estar, eles obedecem uma palavra de Deus. Porque quando ele profetiza que não vai chover, ele é o primeiro a sofrer as decorrências e as consequências da falta da chuva. Ele sai dali e vai para um ribeiro, e Deus fala, bebe água do ribeiro e eu vou te mandar aves, corvo que vai te alimentar durante esse período. Só que para de chover durante muito tempo, daqui a pouco o ribeirão que estava com água não tem mais água, ele começa a passar sede, e os corvos não conseguem mais voar e entregar, porque não tem água. Então Deus fala, levanta, sai daí e vai até a casa de uma viúva. Eu acho bonito isso, por quê? Porque ele profetiza, mas ele sofre as consequências da sua profecia, ele sofre as consequências e os danos e o caos que é causado à sua profecia por causa da obediência dele a Deus. Profeta de verdade é isso, não é quem profetiza para o seu bem próprio, é quem profetiza em obediência a Deus, por mais que custe muito caro para ele. E Deus está precisando de homens assim, de mulheres assim, e eu estou falando com uma multidão de homens e mulheres de Elias aqui nesse local, pessoas que falem a verdade. Então Deus manda, vai na casa de uma viúva que não tem mais nada para você aí, está tudo secando, não tem água durante muito tempo. Vai na casa da viúva. Só que a viúva ainda está em território de Israel. E ele chega nessa viúva e fala, olha, eu estou com fome, você pode me dar de comer alguma coisa? Ela fala, meu filho, eu também estou sofrendo a mesma coisa. A única coisa que eu tenho em casa é um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija. Aí ele fala, então me dê isso que você tem. A última coisa, dá para mim, para o profeta primeiro, que Deus vai te abençoar. Um cara que mandou parar de chover não pode falar uma coisa dessa para uma viúva solteira, coitadinha. Ela faz um cuscuz, estou contemporaneizando, tá? Uma farinha com água e dá para ele comer. Ele fala assim, ó, nunca mais faltará azeite na botija e farinha na sua panela, porque aquilo que era seu você entregou para Deus, e Deus gostou do seu sacrifício, porque quando nós fazemos isso, colocamos Deus em primeiro lugar, Deus multiplica e não deixa faltar na nossa casa. Ela exerce aqui princípios da colheita, mas também da primícia. O que é da primícia? Eu só tenho isso aqui. Para quem eu dou primeiro? Para Deus. Isso aqui é sério. Eu ainda vou pregar isso aqui na nossa igreja para falar do princípio do próprio Deus. Deus tinha um filho, mas ele queria muitos filhos.
Porque ele queria muitos filhos, ele plantou o seu único filho. Ele deu a única coisa e a mais valiosa que ele tinha. E morreu na cruz por nós. Por isso, hoje, todos nós somos filhos de Deus. Quando nós sacrificamos aquilo que é mais valioso, ou único para a gente, para Deus, Deus multiplica na nossa vida e nunca mais vai deixar faltar. Você está entendendo o cenário que ele vivia? Um cenário caótico. Um cenário catastrófico. Mas sabe o que eu aprendo? Que são em cenários caóticos e catastróficos que se tornam ambientes perfeitos para um novo tempo profético. 3 anos e meio sem chover. Pessoas morrendo de sede. Gado morrendo. Secam-se os rios e os ribeirões. Nem grama cresce mais, nem tem frutos mais em árvores, porque não existe água. Olha o tamanho desse caos. Não é igual uma pandemia, mas é parecido no sentido que as pessoas não sabiam o que ia ser delas e qual era a solução de tudo aquilo. Eu creio que nós passamos por tempos assim. Eu não digo que Deus mandou pandemia. Não me interprete errado. Deus não está mandando uma pandemia por causa do pecado do seu povo, mas nós vivemos uma situação que a gente não sabe quando vai acabar, nem qual é a solução. Mas esses são momentos que se abre uma porta de um renovo profético no nosso meio. E eu acho que nós estamos vivendo esse tempo aqui na nossa igreja, aqui em São José dos Campos e no Brasil. Deus está abrindo uma nova janela de um ambiente, de um novo tempo profético. E Ele está precisando de Elias, Ele está precisando de profetas e profetisas para se levantar nesse tempo e ser uma voz de mudança, uma voz de consolo, uma voz de transformação, uma voz de milagre, um influenciador neste tempo. Deus fala: Elias, 3 anos e meio, está feio o negócio, faz o seguinte, eu vou mandar chuva. Então vai lá e busca o rei Acabe e avisa para ele que eu vou mandar chuva. Só que nós lemos aqui, quando Elias vai atrás de Acabe, Acabe já tinha pego um servo e ele estava correndo atrás de poço, de fonte de água. Ele queria, com as suas próprias soluções e conhecimento e talento, achar a solução para o problema, que não foi ele que mandou parar. Eu acho interessante que enquanto Acabe estava procurando solução aqui embaixo, Deus já estava dando solução lá de cima. Enquanto ele procurava aqui na terra, Deus estava falando: o problema que você está passando, a solução você nunca vai encontrar aí na terra. A solução que você precisa só pode vir aqui de cima, só pode vir aqui do céu. Eu acho que isso é uma palavra que vai libertar muita gente que está vivendo em um ciclo dando cabeçada, murro em ponta de faca, e não consegue resolver o problema, porque o seu problema não será resolvido aqui embaixo. O seu problema será resolvido só com a pessoa que está lá em cima. É lá de cima que vai vir a solução que você tanto luta. Tanto tempo você está percorrendo. De onde vem, pastor, a solução? O salmista diz: olho para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez o céu e que fez a terra. Assim deve ser na nossa vida, na vida de um crente. Tem muita coisa que a gente vive e não sai dela porque a gente acha que a solução é aqui embaixo. Uma das pessoas que mais me ajuda a entender isso é minha própria esposa. Tem coisa que a gente vive e ciclo, ela fala: meu filho, não estou te vendo orando não. E ela cobra mesmo. Ela fala assim: ó, esse problema tu não vai resolver com uma ligação não. Tu não vai resolver com o pastor Samuel Câmara ligando lá para Belém não. Esse problema, joelho no chão. Busque ajuda do alto, busque a solução do alto, porque o mesmo Deus que parou a chuva é o Deus que faz voltar a chuva, é o Deus que pode fazer o impossível. Deus disse: eu vou mandar chuva, Elias. Chame Acabe. E ele procura. Daqui a pouco ele encontra Acabe. Mas imagina, um rei que está... Como é que reina nesse caos? 3 anos e meio sem água. Ele chega para Acabe e fala: oi, Acabe. Acabe fala: és tu perturbador de Israel. Tamanha tormenta que ele achava que Elias estava fazendo para ele. Ele fala assim: Acabe, Deus me disse algo. Por isso, junte os 400 profetas de Baal e leva para o monte. Mas não só os 400 não, pega também os 450 profetas de Azera que comem à mesa de Jezabel, coloca eles junto lá também, porque nós vamos fazer uma disputa, nós vamos ver quem é o Deus vivo e o Deus poderoso. Nós vamos colocar todos no monte e o Deus que derramar fogo é o Deus vivo.
Então pega todos os profetas que vocês adoram, do Deus de vocês, e une lá. Eu acho interessante isso aqui. Porque Deus falou o que para Elias? Deus falou: Elias, eu vou mandar chuva, eu vou mandar água. Mas Elias vai para Acabe e fala: Acabe, reúne todo mundo, porque Deus vai derramar fogo. Deve ser falta de água no cérebro de um homem desse. Deus fala que vai mandar chover, e ele fala: Deus vai trazer fogo. O que eu entendo disso aqui é: se você precisa de água, Deus tem água. Se você precisa de fogo, Deus tem fogo. Toda a solução dos seus problemas, tudo aquilo que você busca, a solução vem do alto. O que você precisa vem do alto. É água, tem de Deus. É fogo, Deus também tem para você. É aquecimento espiritual, Deus tem para você. É provisão física, Deus tem para você. Busque dele, que ele tem água e fogo para a sua vida. Deus fala uma coisa, mas ele replica outra coisa. Sobe lá, Deus vai mandar. Não importa a sua necessidade, Deus tem uma solução para a sua necessidade. Deus soluciona todas as nossas necessidades, se é de água ou se é de fogo. 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera. Faz uma matemática: 400 mais 450, 850. E um profeta do Deus vivo. 850 contra um. Se eu estivesse no Rio, ainda não conheço o tamanho das torcidas. Eu ia falar assim: é um jogo de Flamengo e Botafogo. Qual é a menor torcida daqui de futebol? Corinthians, né? Corinthians e São José. 850 no estádio e um torcedor. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior aquele que está em você do que aqueles que estão no mundo. Você e Deus são maioria. Você está entendendo? Deus me chamou para falar assim: ó, você e Deus já são maioria. Não se preocupa se a tua família não está junto, não dá suporte. Se Deus está com você, pode ter 850 contra você e Deus. Vocês são maioria. Porque se Ele é por você, quem vai ser contra você? Aí os profetas de Baal começam a fazer o ritual, a rotina deles. Bater. Aí começa a pular, aí começa a cantar, aí começa a sapatear, aí começa a dançar, aí começa a fazer barulho, músicas. Elias até brinca, fala assim: grita mais alto. Eu acho que o Deus de vocês não está ouvindo não, ele está com um probleminha de ouvido. Grita mais alto, grita mais alto. E eles estão lá fazendo um grito e cantando alto, e dançando alto, e sapateando, e fazendo todas as danças. Quem vê de longe até parece um culto pentecostal de fogo. Como assim, pastor? O cara está vendo de longe, está pulando, tem música, tem festa, tem alegria, é um culto pentecostal. Mas por que não era? Porque quando ele chegou perto, ele viu assim: ó, tem barulho, tem dança, tem sapateado, mas não tem fogo. O que identifica o Pentecostes não é o barulho, é o fogo. Não é o sapateado não, é o fogo. Não é o reteté não, é o fogo. Por isso, não busque barulho. Tem muita gente hoje em dia buscando barulho. Se você chegar num local e você vê que o barulho é bonito, dança local, mas não tem fogo, corre. A identidade do Pentecostes, da igreja pentecostal, não é barulho, é fogo. Se você entra numa igreja e vê, está tudo lindo, ar-condicionado, acolchoado, olha que som, olha a mesa, custa 900 mil reais, é tudo muito perfeito, tudo muito lindo, eu saí até arrepiado de lá, amém, glória a Deus. Mas se não tiver fogo, não fica lá não. Por quê? Porque só o fogo consome o holocausto, só o fogo consome o sacrifício. Pode ter barulho, pode ser bonitinho, pode ser tudo bem pensado, mas se não tiver fogo, gente, eu sinto Deus nessa palavra aqui. Você pode sentir o fogo de Deus entrando nesse local aqui, na sua vida e na sua casa. Precisa, não confunda barulho com fogo. Pentecostes é fogo. Aí Elias, ele monta o altar, bonitinho, bota aqui as pedras e tudo mais. E ele pega algo e faz um pedido inusitado. Ele fala para assim: pega para mim 4 medidas de água. 3 anos e meio sem chover. Água era mais valiosa que ouro. Tinha gente morrendo por falta de água. Mães que amamentavam e morriam com seus filhos por falta de água. Bois, terras, cidades, famílias morrendo por causa de água. E olha o que Elias fala: eu quero água,
Por quê? Porque é o que tinha de mais valioso. Ele falou assim: quando eu sacrifico para o meu Deus, eu dou o que tem mais valor para mim. O que tem de maior valor para mim vai primeiro para Deus. Só que Deus não é um Deus irresponsável, porque Deus falou para ele: Elias, eu vou mandar chuva. E Elias já entende: ok, você vai abençoar a nossa terra, então eu vou te dar um sacrifício de água, porque eu sei que tu vai mandar muito mais quando a chuva cair sobre esse local. Ele é um homem inteligente, e a minha pergunta é: será que você está entregando para Deus aquilo que você está pedindo para Deus? Será que a sua oferta e o seu sacrifício é compatível com aquilo que você espera de Deus? Tem muita gente falando: Senhor, chove, mas Deus está falando: cadê o sacrifício da água? Cadê a entrega? Deus está ensinando. O que ele está falando aqui é: Deus honra entrega. Deus honra sacrifício. E eu tenho certeza que eu estou falando para um público que já se sacrificou muito por Deus e continua se sacrificando. A minha palavra para você é: Deus vai te dar um sinal, Deus vai te honrar, porque Deus honra. Entrega, se entregue para Deus, entregue para Deus. O que você pede de Deus? Entrega primeiro para Ele. Se você ouviu Ele dizer, Elias fez exatamente isso. Deus falou que vai chover, vai cair água, então vou entregar para Ele primeiramente água, vou sacrificar aquilo que tem de maior valor. E as pessoas falando: tu é um maluco, isso aí é muito caro. É porque eles não ouviram o que você ouviu. Às vezes as pessoas vão te julgar por aquilo que você faz para Deus, mas elas não escutaram a revelação que você teve da parte de Deus. E quando a gente escuta, a gente fica: Deus vai fazer, Deus vai fazer. Porque tem aquela turma, né, não precisa disso tudo não, rapaz. Não tem essa turma? Não, para que tudo isso? Não faz isso não. Tomara que essa turma não seja dentro da sua casa, sua mulher ou seu marido. Se Deus te disse, entrega para Ele. Se Deus te deu um direcionamento no coração, faz. Sacrifica, coloca no altar do Senhor aquilo que Ele disse que era para colocar, porque se Ele mandou você colocar, é porque você vai ouvir o barulho de uma abundante chuva, e vai chegar uma chuva que vai te abençoar. Deus nunca pede algo para você que Ele não multiplique, te dê 100 vezes mais. É isso que Ele vai fazer. Deus honra a entrega. Deus honra a entrega. Isso aqui a gente pode aplicar para tudo, para finanças, para a vida pessoal, para a vida em família, para a vida conjugal. Pode aplicar isso no nosso ministério. Que tipo de entrega como pastor, como líderes nós temos na casa do Senhor? Que sacrifício que a gente tem para estar aqui presente e ajudar em tudo isso que acontece aqui? Acabe sobe para o monte, e a palavra diz que ele sobe para esperar chuva, mas Elias não. Elias não sobe para esperar chuva, ele sobe para clamar pela chuva. Eu estou pregando para pessoas que estão nessa fase, esperando a chuva. Você já ouviu de Deus, você já se sacrificou. E aqui, no momento que ele fala que ele ouve de Deus, vai haver uma grande chuva, e que ele sobe para receber a chuva, passam 40 versículos, 40 fases, 40 etapas. E não é difícil a gente aguentar essas 40 etapas? Do momento que a gente ouviu que Deus ia fazer, a gente se sacrifica, a gente vai para a casa dele, a gente lê a Bíblia, a gente vive de acordo com aquilo que ele pede da gente, só que a gente não vê, não materializa nos nossos olhos e na nossa visão aquilo que nós ouvimos. Como é difícil a gente ouvir algo de Deus e isso não corresponder com aquilo que nós estamos vendo na nossa frente. E a minha pergunta vai ficar também para você hoje: você se agarra nesse momento com aquilo que você está vendo ou com aquilo que você ouviu de Deus, mesmo não estando vendo nada que aconteceu? Você sabe que o antônimo de fé não é incredulidade. O ao contrário da fé não é incredulidade, é a visão. A fé vem pelo ouvir. E muitas vezes Deus fala com pessoas no coração, dá projetos, mas aquilo que você ouviu você não consegue ver. Será que nós podemos aguentar 40 versículos esperando, sacrificando e entregando a Deus? E Deus me trouxe aqui para falar isso para você. Ele vai te dar um sinal. Qual era o sinal que Elias precisava? Chuva! Então ele vai até o monte, e o desespero dele é tão grande, como de algumas pessoas que pode estar acontecendo, que ele não apenas ora, pastor Flávio, como nós oramos aqui: vamos orar, dê a mão para o seu irmão, Senhor, muito obrigado. Ou às vezes que nem um time de futebol: Pai nosso que está no céu, santificado. Não, ele não faz o mantra, ele sobe no monte. Tira uma foto disso que depois eu quero ver quão ridículo isso vai ficar na internet. Ele senta perto do monte e a palavra de Deus fala que ele coloca a sua cabeça entre as pernas. Eu não tenho nem elasticidade para fazer isso. Não consigo. Mas ele coloca a cabeça entre as pernas
ele começa a clamar. E com a cabeça entre as pernas, eu vou parar, tá bom? Senão você não presta atenção no que eu estou falando. Para, Eliel, eu vi que você chegou para tomar um close aqui. Ele bota a cabeça entre as pernas, tamanho desespero. Sabe aquela coisa de, não quero nem ver. Não quero nem ver. Vai lá, vem para mim. Foi mais ou menos isso. Ele bota a cabeça entre as pernas, suplicando ao Senhor. Ele fala assim, servo, sobe lá, porque eu ouço o barulho de uma abundante chuva. E ele sobe e fala, não tem nada. Sobe de novo lá. Ele fala assim, não tem nada. Sobe de novo, não tem nada. Ele falou, sobe 7 vezes. Na 7ª vez, ele vê um sinal. Ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu sinto no meu coração de dizer isso para pessoas, para profetizar na vida de algumas pessoas. Você entrou aqui hoje esperando, Deus, eu quero um sinal hoje. Deus está te dando um sinal hoje. Ele está falando que Ele está te dando um sinal hoje. E o sinal que Ele quer te dar é, vai chover. Você não está vendo? Vai chover. Você está nesse intertício de 40 versículos. Deus mandou te dizer, a chuva vai cair. A resposta vai chegar. Ele vai regar a sua oração com respostas abundantes e seródias de chuva. Vai chegar. Vai chegar. Só que mesmo quando Deus dá um sinal, é difícil a gente acreditar. Porque olha o que o servo fala. Ele volta até Elias e ele fala assim, Elias, eu vi uma nuvem. Mas a nuvem era tão pequena e insignificante que ele fez questão de descrever. Olha, eu vi sobre o mar uma nuvem. Mas a nuvem era do tamanho da mão de um homem. O que ele quis dizer com isso? Ele falou, Elias, o que você estava esperando era tão grande, perto de um sinal pequeno. Eu vi, tamanho da mão de homem. Tão pequeno. Às vezes a gente vê coisas que estão acontecendo, mas são tão pequenas, perto daquilo que a gente espera de Deus, daquilo que a gente clama de Deus. Mas o que eu vim dizer para você é, Deus não é um Deus de coisas pequenas. Pode até começar pequeno, mas aquilo que é pequeno Ele vai fazer aumentar. Se Deus te deu um sinal, acredite, vai ter chuva e ela vai ser abundante. Acredite que a nuvem do tamanho da mão de um homem vai crescer para um grande temporal, uma grande tempestade. E às vezes não é isso que a gente precisa, apenas um sinal, para a gente continuar crendo, para a gente continuar feliz. Às vezes dá vontade de a gente falar assim, vou largar tudo, vou até ligar para alguém aqui. Aí do nada a gente recebe uma mensagem. Um sinal. Quantas vezes, amor, a gente não conversou sobre isso? Desanimado, do nada, chega uma mensagem de pessoas que a gente nem conhece no Instagram. Estou vendo o programa de vocês aqui na televisão e Deus mudou a minha vida. Porque às vezes o que a gente precisa é apenas o sinal de uma nuvenzinha pequenininha, do tamanho da mão de um homem, mas nós sabemos que Deus vai crescer. E eu acredito e profetizo sobre a nossa igreja, nesse novo tempo profético que nós estamos vivendo. Deus vai romper e vai mudar a nossa fase. Nós estamos saindo, gente, de fase do inha e do inho para o ão. Nuvenzinha, milagrinho. Nós estamos saindo dessa fase. Profeticamente eu declaro aqui como profeta de Deus nessa casa, e você vai junto. Deus vai te tirar da fase do inha e vai te colocar para a fase do ão. Milagrinho, milagrão. Pazzinha, pazão. Multiplicaçãozinha, multiplicaçãozão. Milagrinho, milagrão. Eu acredito e profetizo sobre a nossa igreja, Assembleia de Deus, em São José dos Campos, não apenas o centro de convenções, mas todo o campo. Deus está tirando a gente da fase do inha, está colocando a gente na fase do ão. Ele vai fazer coisas grandes, pode até começar pequeno, mas vai se tornar uma grande e abundante chuva. Dá um glória a Deus se você recebeu esse sinal de Deus aí. Está crescendo. Fique de pé. Cadê os músicos? Cadê o pessoal? Quem quer viver algo novo aqui da parte de Deus? O último versículo que nós lemos, penúltimo e último, fala assim: sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi a Jezreel. Versículo 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Elias falou assim: não vai chover. Parou. Aí Deus falou: agora usa tua mesma boca e fala que vai chover, que vai cair chuva. Mas ora, suplica. E volta a chover. E volta a chover.
Às vezes eu me pergunto, de que adianta fazer chover, mas não ter a mão de Deus sobre a nossa vida? Não é uma coisa para a gente pensar um pouco? Porque fez chover, mas a mão de Deus está na vida? Porque quando eu pergunto, e aqui termino, e você pergunta, pastor, quem é uma pessoa que influencia os céus e o mundo espiritual? É uma pessoa que está debaixo da autoridade das mãos de Deus. Porque tem muita gente que consegue fazer coisas maravilhosas não estando debaixo das mãos de Deus, né? Alguns somos. Mas o que me chama muita atenção aqui é, se a mão de Deus está sobre mim, pode até chover, mas eu não vou morrer afogado com a chuva, não. Eu não vou morrer com a bênção, com o enriquecimento. Eu profetizo. Às vezes a gente tem aquela coisa, fica rindo. Não. Pessoas aqui dessa igreja vão se tornar milionários e vão enriquecer. E quanto mais você enriquecer, mais virtude, mais glória, mais bênção, mais graça Deus vai derramar sobre a sua vida. Aquilo que Ele vai te dar não é para se afastar dEle, é para te aproximar dEle. Deus vai dar milagre para pessoas aqui, vai dar bênçãos para pessoas aqui, não para elas se afastarem de Deus. Por quê? Porque Deus não vai fazer você se afogar com a chuva que Ele está derramando sobre a sua cabeça. Por isso que é bom a gente ter a mão de Deus sobre a nossa vida, porque nós não nos deixamos levar pelas bênçãos da terra. Aquilo que Deus vem fazer é para alcançar outras pessoas. E eu quero orar essa noite. Eu não quero orar por influência, eu não quero orar por multiplicação, por milagre. Eu quero orar para que estejamos debaixo da mão de Deus. Eu não sei se você entendeu isso. Eu sinto uma presença muito específica, uma unção muito diferenciada hoje. E eu acho que ela está ligada e relatada a esse novo tempo profético, aliás, que a gente está vivendo. É um novo tempo profético e Deus vai começar a dar palavras para esse tempo, pastor Rodolfo, pastor Flávio, todos os pastores que estão aqui, Binho. É um novo tempo de tirar do inho para o ão. Só que a gente só pode fazer isso debaixo das mãos de Deus. Debaixo das mãos de Deus.